Salve Maria, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar um projeto aqui no nosso canal, muito interessante, muito importante, julgo eu, que vai ser contar a história da espiritualidade católica ao longo dos séculos. Vamos falar sobre desde nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, como eles desenvolveram a espiritualidade. Vamos falar sobre os padres da igreja, sobre o monarquismo, tanto ocidental como oriental. Vamos falar sobre as escolas carmelitas, dominicanos, beneditinos, enfim, vamos falar sobre toda essa história da espiritualidade católica, desde a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Julgo eu que esse intento é muito importante, por quê? Porque nós sempre aprendemos a história da igreja a partir do seu ponto negativo. Como assim? Nós sempre olhamos e aprendemos a história da igreja a partir dos filhos da igreja que a corromperam, a partir dos defeitos destes homens que não representavam de forma alguma o que é de fato a essência da Igreja Católica. Por isso que é importante falar sobre a espiritualidade, porque falar sobre a espiritualidade é falar sobre os santos da Igreja. E os santos da Igreja são aqueles que verdadeira e profundamente representam o que é a essência do corpo místico da Igreja Católica. Eles que conseguiram se unir de modo perfeito ao nosso Senhor e, desta forma, mostrar a verdadeira face da Igreja. Então, série de vídeos que vai conter entre 10 a 12 vídeos, julgo ser muito importante para entender a própria história da Igreja. Pois bem, vamos usar como referências este livro do grande Frei Antônio Royo Marim, Grandes Mestres da Vida Espiritual, publicado pela editora Eclésia, mas vamos usar também outras referências, como a História da Igreja do professor Felipe Aquino, Daniel Hobbes, Christoph Dawson, Regine Pernoy. Quando for preciso explicar algum ponto da doutrina espiritual, vamos usar o Compêndio de Teologia Cética e Mística, o Padre Inteiro, no seu Evolução Mística, e o Garrigou Lagrange também, tá certo? E outras referências que eu vou deixar sempre na descrição do vídeo, para quem quiser se aprofundar. Um ponto já é possível ser levantado de questionamento, que seria o quê? Porque, afinal de contas, existem diferentes escolas espirituais. Afinal de contas, não é um único Deus, não é uma única igreja, não é uma única doutrina. Como pode, então, existir diferentes escolas de espiritualidade? Parece, a um olhar superficial e rápido, que isso é um contrassenso. Mas o Frei Antônio Royo Marim e a igreja mostram que não. Por que não? Porque eles dizem, e o Padre Antônio Royo Marim, abordando exatamente esse ponto na introdução desta obra, diz que isso não é um contrassenso. Por quê? Porque na espiritualidade católica existe uma dupla vertente. Primeiro é o seu núcleo fundamental, sem o qual ninguém nunca conseguirá se santificar. Esse núcleo é invariável e não muda jamais. Que seria, nós vamos abordar de forma mais profunda, explicar esse núcleo fundamental no próximo vídeo, mas em suma é a questão da graça santificante, do batismo, dos sacramentos, sem os quais não é possível a santificação. Agora, como aplicar esse núcleo fundamental ao longo dos séculos, em cada contexto histórico, em cada época, em cada personalidade, isso varia sim, e é por isso que existem tantas diferenças nos meios de se alcançar um fim, que é a união com Deus. Entende? Então, por isso que não há contradição alguma, e o Padre Royo Marim, vale a pena citar essa citação, ele diz o seguinte: deve-se ter em conta que na espiritualidade cristã cabe distinguir uma dupla vertente. De um lado existe o núcleo fundamental, nós vamos explicar esse núcleo, repita-se, no próximo vídeo, que não mudou e nem mudará jamais até o fim dos tempos. Ninguém se santificará jamais sem sua incorporação a Cristo através da graça santificante, dos sacramentos, da prática das virtudes sobrenaturais, enfim. Sobre isso não cabe a menor dúvida. Porém, na aplicação concreta desses elementos essenciais da vida cristã, aos homens imersos em uma determinada época da história, é imprescindível ter em conta circunstâncias infinitamente variáveis que os rodeiam, embora o núcleo fundamental permaneça o mesmo. Isso é uma doutrina muito ortodoxa, não é heterodoxa. Tanto é que o nosso grande cardeal Newman, hoje santo, nesta sua obra, Fé e Preconceito, ele tem a mesma opinião. Ele diz o seguinte:
em um dos seus sermões de Quaresma. Nesse sermão ele está se perguntando por que antes as pessoas, os cristãos, faziam jejuns tão heróicos, usavam cilícios, e hoje parece que o jejum é mais abreviado, o jejum é mais... as práticas de penitências são de menor grau, enfim. Ele se pergunta e responde. Eu respondo que o jejum é somente um ramo de uma obrigação grande e importante. Qual? A submissão de nós mesmos a Cristo. Devemos entregar a Ele tudo o que temos, tudo o que somos. Não devemos reter nada. Esse, poderíamos dizer, é o núcleo fundamental. Agora, a grande coisa é submetermos. Mas, quanto à forma particular que este grande preceito de autoconquista e autoentrega será expresso, depende da própria pessoa, do tempo ou do lugar em que ela está inserida. O que é bom para um tempo ou uma pessoa não é bom para outra. Percebe que isso então é a doutrina da igreja, solidamente explicada e entendida. Então, vai valer muito a pena essa série de vídeos. Eu espero que vocês gostem, curtam este vídeo. No próximo nós vamos tratar, como eu disse, do núcleo fundamental da fé, da essência da espiritualidade, que se encontra e não poderia se encontrar em outro lugar, a não ser na Sagrada Escritura, em Jesus Cristo, nos apóstolos e nos padres apostólicos. Vamos explicar detidamente cada um desses pontos. Então, curta esse vídeo, compartilhe para nos ajudar a divulgação desse intento que eu julgo ser muito importante e eu acredito que você também. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Salve Maria. Tchau, tchau.